E aí, meu povo, tudo bem com você que tá aí do outro lado da telinha? Meu povo, ó, hoje a gente tem um vídeo super interessante para mostrar para vocês. É um resumão de tudo que tem acontecido com a gente até hoje, tá bom? Então, de agosto, gente. De agosto até hoje. Então, ó, você que tá aí do outro lado, vai ser um vídeo longo, tá bom? Então, fica sentadinho aí, fica ligado. Prepara tá a pipoca e o suco. Prepara o suco e a pipoca e confere com a gente, tá bom? Roda a vinheta! Oi, meu povo, tudo bem? Como é que tá aí você do outro lado da telinha? Eu me chamo Joel, pra quem não conhece. E eu me chamo Anne. Meu povo, faz tempo que a gente apareceu aqui na telinha, né? Falando um pouco pra vocês. E hoje a gente veio com essa proposta de um vídeo resumo. Um vídeo resumo de... Resumão do que aconteceu de agosto de 2024 até... 7 de abril de 2025, certo? Tem coisa, né? Tem assunto. Meu povo, vamos falar um pouco sobre as diversas coisas que aconteceram com a gente. Para vocês que estão aí do outro lado e que tem curiosidade de saber o que a gente já enfrentou, em qual status da nossa batalha a gente está, né? Então, vamos atualizar vocês de tudo, tá bom? Quando eu recebi o diagnóstico em agosto de 2024, exatamente um dia após a data do aniversário do meu casamento, poxa, pesado, né? Pois é, gente. Ela vai me estar comemorando com meu esposo 1 ano de casado no religioso. Mas não é como Deus quis, então ele quis que fosse de outra maneira. Recebi o diagnóstico no dia 20, por volta de umas 3h40 da tarde. Eu nunca esqueci, é uma data que eu nunca vou esquecer, por resto da minha vida é essa. Ele tá aqui, olha. Eu não consigo. Eu só tô sorrindo, mas eu já chorei bastante, entendeu? Por causa disso. Não foi uma coisa que eu queria ouvir. Acho que ninguém quer ouvir que você está com câncer. O médico chegar pra ti, é claro, não é que ele não vai dizer, ó, tu tá com câncer. Não, ele vai rodear, vai caçar uma maneira menos dolorida de te falar isso, que foi o que aconteceu comigo. Eu acho que o maior sentimento que eu tive foi de medo. Eu não digo desespero, porque na hora eu não tive desespero. Fiquei chateada, não com raiva, mas chateada. Mas acho que o sentimento maior foi de medo pela incerteza das crianças, como é que eu ia fazer com elas. E eu lembro bem quando o médico disse: Anne, eu tenho 2 assuntos chatos para te... Eu tenho um assunto chato para te contar, mas tem um assunto bom também. No fundo, eu já sabia. Você sente que não tem alguma coisa certa. E quando ele disse: Anne, deu positivo para câncer. Ai, gente. Quem vive no interior mesmo, assim, eu já limpei poço, né? Com o papai. É você descer no fundo do poço, literalmente. É um breu muito grande. E você disse assim, pronto, e agora? E o médico falando, e você ouvindo a voz dele muito longe. Que foi o que aconteceu comigo. Mas ao mesmo tempo, não, você dá aquela respirada e voltei pra mim. Tipo assim, eu voltei pra mim ali naquele momento e disse não. E perguntei, e a boa? Aí ele, a boa, Anne, que tem cirurgia, tem solução. Tá, e o que a gente precisa fazer? Aí foi onde ele foi me dizer o que eu precisava fazer, o que eu precisava buscar. Mas bateu o medo mais pelas minhas filhas. E se eu não sobreviver, como é que eu vou deixar as minhas filhas só? Quando eu cheguei em casa, que você vê elas, né, que eu vi elas lá, mãe, o que é que tu tem? Aí eu, não, eu tô bem, eu tô ótima. E elas no fundo sabiam que não estavam, né? Porque assim, durante todo, eu não deixei demonstrar que eu estava doente. Claro, teve uns episódios que eu fiquei bem debilitada, né? Mas em outros não, eu não deixei demonstrar. Até hoje eu tenho medo. Inúmeras vezes eu me pergunto assim, como é que vai ser se eu partir e as meninas ficarem, né? Mas a questão maior foi essa, foi a questão do medo. Mas logo em seguida você se volta e você diz, não, tem isso para resolver, então vamos atrás disso. Gente, o câncer que a Anne vem enfrentando, ele é um dos 3 tipos de câncer que mais acometem as mulheres. Então, o câncer do colo do útero, ele é um câncer que muitas pessoas ainda vão ser diagnosticadas, ainda vão passar por esse momento. E aí, Anne, o que tu diria para essas pessoas que vão estar assistindo a gente nesse vídeo?
O que eu digo, gente, é a prevenção mesmo. É o autocuidado, o autoconhecimento mesmo. Até os 35 anos, se eu não me engano, tem a vacina do HPV. Pelo SUS, ela é a quadrivalente. Particular é a nonavalente, que foi a que o meu médico me indicou e que eu tomei a última dose agora esses dias. São 3 doses, cada dose custa em média R$ 1.200. Se você tem dúvida, se você não tomou, procura tomar. Ah, é caro? É, mas é melhor do que tu receber um diagnóstico de câncer de colo de útero, garanto. Não quer dizer que isso vai ter com que você não tenha a doença? Não, mas vai diminuir as chances de ter a doença, entendeu? É uma doença que não escolhe, gente. Mas assim, você que pode estar passando por uma situação parecida, é confiar em Deus. Muita gente diz assim, mas tu teve uma resiliência tão bonita durante o teu tratamento. Realmente, eu tive uma resiliência muito bonita durante o meu tratamento. Chorei inúmeras vezes, muitas vezes eu fiquei com raiva de mim mesmo. Claro que você fica depois de um tempo, porque com o tratamento é muito dolorido, é muito enjoado, machuca um pouco o tratamento. E isso às vezes lhe dá raiva mesmo. Mas é aquela coisa, gente, eu tive uma resiliência muito boa porque eu sempre acreditei em Deus. E eu acredito muito, muito em Nossa Senhora. E a partir do momento que você entrega, não é você entregar e dizer, agora eu vou viver a vida como se não houvesse amanhã. Não. É claro que eu vivi a minha vida também como se não houvesse amanhã, mas é claro, tudo ponderadamente com o que estava ao meu alcance. Mas é você entregar e confiar. É você dar o seu melhor de si e dizer, não, o melhor de mim agora é o quê? O que é que eu tenho pra fazer? E você ir lá e fazer. É ruim? Não é bom. Você abdica, gente, você abdica de muita coisa. As pessoas perguntam muito se eu tenho um plano de saúde. Eu tenho plano de saúde. Graças a Deus, o meu esposo, desde quando a gente passou a morar junto, tivemos um episódio chato. E desde então... Que envolvia saúde, né? Que envolvia saúde. Com o hospital público. Não é que o hospital público seja ruim, gente, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, assim, na época a gente teve até também um problema com a Vitória, que era pequena, né? Bebê, ela deu início de pneumonia. Ela deu início de pneumonia. E aí foi muito sofrido pra gente, porque você vai pro hospital público, volta a dizer, não há nada contra os hospitais públicos, gente, mas assim, se você pode ter um plano de saúde, existe uma diferença sim. Tá? Em questão de medicamento, de exames. E aí, assim, ter um plano de saúde, eu vejo assim, não também que o plano de saúde seja mil maravilhas. Não. A gente está colocando nenhum plano de saúde no pedestal também, não. Porque assim como a gente teve dificuldades com os planos de saúde, ou com o hospital público, a gente também teve dificuldade com o plano de saúde, né? Uhum. A gente passou situações que o plano de saúde, foi muito ruim também, entendeu? Mas assim, ajuda em questão de exames, ajuda em questão de agilidade com exames, né? Porque geralmente no público tem essa questão de quebrar a máquina, de não estar funcionando, de não sei o quê. Em resumo, gente, é basicamente isso, assim. Desde quando a gente teve situações ruins com o SUS, assim, normal, né? A gente decidiu investir no plano de saúde. A gente entendeu como meta pra gente. Então, assim, já faz muitos anos que a gente paga plano de saúde e a gente... Assim, volto a dizer, não é que ele seja colocando o plano de saúde no pedestal, mas ajuda a gente. E nesse caso do tratamento da Anne, gente, fez diferença pra gente ter plano de saúde, tá? Graças a Deus deu certo. O que deu certo? Como todos sabem, eu estava com câncer de colo uterino, né? É um tumor no colo do útero. Então eu fiz quimio, rádio e braque. Com esse tratamento era para ter remissão do tumor. Porque a remissão é quando o tumor não está mais lá. É como se o tumor sumisse. Pronto, não tem tumor. Teve remissão total. O que é a remissão total? É que não tem vestígio nenhum de doença. Quer dizer que eu estou curada? Não. Só posso dizer que eu estou curada após 5 anos. Por que após 5 anos? Porque é o protocolo que eles dão. Durante esses 5 anos eu vou passar um acompanhamento a cada mensal ou 6 meses e depois de ano em ano, para que não há recidiva. O que é recidiva? É a doença voltar. Pode voltar no mesmo local? Pode. Pode voltar em outro órgão diferente? Também pode. Hoje, gente, eu estou fazendo um tratamento a cada 21 dias.
que é uma medicação intravenosa, é parecida com o ciclo da quimioterapia. Faço coleta de exames laboratoriais todas as semanas, todas as quartas-feiras, para ver a questão de taxas, essas coisas. E faço exames de imagem, ressonância, tomografia a cada 2 meses. Gente, então assim, ó, em resumo para vocês, tá? Qual era o objetivo do tratamento da Anne? Era tratar aquela região onde o tumor estava crescendo. E aí foi feito os procedimentos de quimio, de rádio e de bracterapia. E as vacinas, né? E as vacinas e tudo mais, toda a medicação que ela tomou. Em busca de que a gente pudesse diminuir até sumir aquele tumor, entendeu? E graças a Deus vem dando certo, né? O tratamento ainda não acabou, ela continua em tratamento, né, tomando, como ela já explicou, outra medicação, mas assim, hoje os exames apontam que não existe mais o tumor naquela região. Isso apaga a luz de alerta pra gente? Não apaga a luz de alerta pra gente. Porque assim, se o corpo já teve células cancerígenas, existe possibilidade dele aparecer em outro lugar, né? A é bem maior. Então assim, ela continua com a mesma regra alimentar que ela vem adotando, ela continua tomando remédios que precisam para restabelecer o sistema dela, que foi afetado pelo procedimento da quimio e da radioterapia. Ela precisa voltar a fazer atividade física agora. Com urgência, doutor, que eu tinha que fazer. Então, assim, é uma série de cuidados que ela ainda tem que tomar para que o corpo possa voltar a trabalhar normal. E o sinal de alerta, ele sempre vai existir. O acompanhamento dela, ela só vai receber alta do hospital para dizer que ela não é mais uma paciente oncológica depois de 5 anos. Então, durante 5 anos, ela ainda é paciente oncológica e ela está sendo acompanhada por uma equipe médica, né? Gente, eu queria falar da minha equipe. Eu digo é minha equipe porque Deus colocou cada um no lugar correto. Graças a Deus, a equipe que eu tenho hoje é muito boa. Tem a doutora Anitta Helena, que é a oncologia clínica. Tem o doutor Marcos, que foi o cirurgião, que é o que me acompanha, também é ginecologista. Doutor Andrade, que é o radioterapeuta. Tem a doutora Juana, que é a minha nutricionista. E tem o doutor Cláudio, que é da Vencer. Graças a Deus, eles foram essenciais. Assim, Deus colocou cada um no momento certo, com suas particularidades, todo mundo com o seu jeitinho lá. Mas assim, graças a Deus, é uma equipe muito boa. Não tenho do que me reclamar, é uma equipe que sempre esteve atenciosa. O doutor Marcos, então, não vou nem falar nele, não vou nem puxar o saco dele, não. Mas é um médico excelente, graças a Deus. Para quem já acompanhou a gente, né, durante todo esse período, desde quando a gente descobriu o câncer, foi uma situação muito difícil. E não é só difícil para a gente, não. É difícil para todo mundo que passa por isso. Por essa situação. Todo mundo que vive essa situação da descoberta de um câncer. Porque mexe com tudo, né? Você mexe com o emocional, com a situação financeira, com a família, amigos, filhos. Então é uma situação que deixa você vulnerável. A gente ganhou uma batalha, mas não vencemos a guerra, né? Então, assim, a gente continua lutando. A gente ainda tem muitos problemas a resolver. Lógico que agora o problema de saúde ele se torna um pouco mais fácil de se levar, porque as idas dela para o hospital elas se tornam agora menores, né? Ela tem que ir para o hospital agora praticamente 2 dias na semana só. Antes era quase todo dia, né? E aí, gente, a gente enfrentou uma barra pesada com relação à questão financeira. Ninguém nunca está preparado para quando uma doença chega, né? Principalmente uma doença como essa. Como vocês poderão acompanhar, a gente optou por estar junto nessa luta, né? Então, quando foi diagnosticado o câncer, eu estava a trabalho, eu estava no sul do estado a trabalho. Naquele dia, a minha primeira ação foi comunicar para todo mundo que eu ia pedir as contas dos trabalhos que eu estava fazendo, né? Dos nossos contratos que a gente tinha, para poder me dedicar e poder estar ao lado da Anne, que eu não estava naquele momento, né? Aquilo me doeu muito. Eu até briguei com ele. Pra quê, menino? Te acalma, não vai se acabar. Mas eu acho que foi importante. Eu julgo ter sido importante. Se não foi importante... Foi essencial, sim. Foi importante para ela, foi importante para mim, tá? Porque eu acho que eu iria me cobrar muito se eu tivesse tomado uma postura diferente. E aí, o que eu posso deixar assim de dica para quem é esposo, esteja também com sua mulher, esteja com sua parceira. Ela não é sua parceira só na hora do sexo, ela não é só sua parceira na hora das alegrias. Ela é sua parceira de vida, né? Então, se você escolheu casar com ela, esteja com ela nos momentos bons e esteja com ela nos momentos
momentos ruins. É isso que Deus nos pede, né? Quando a gente vai lá e coloca a aliança no nosso dedo, né? Para dizer que a gente tá casado, né? É na saúde, é na doença, é na riqueza, é na pobreza, tá bom? A nossa situação financeira, ela ainda está complicada, porque como eu mencionei, eu tive que deixar de trabalhar, né? A Anne também deixou de trabalhar para cuidar da saúde e eu para estar ao lado dela e poder ajudar também. A gente fez de lá para cá algumas coisas que ajudaram, né? A gente começou fazendo rifa de algumas coisas. Depois a gente criou um bingo, né? O bingo, as pessoas que perguntam se deu certo, o bingo deu certo, gente. Ele cumpriu a meta dele, que era manter a gente durante 3 meses, né? Com questão de alimentação, pagar água, pagar luz, principalmente com questão de remédios durante o tratamento que ela precisava. Então, assim, o bingo, a ideia foi essa, não era a gente ricar, fazer dinheiro, não. Pagar o plano de saúde e também, pagar o plano de saúde também, principalmente, né? Porque a gente não estava tendo renda, não estamos ainda, praticamente, né? A Anne, ela entrou com um processo no INSS, a gente chegou a receber, se não me engano, 2 meses, né? Só. E aí, de lá pra cá, a gente não recebeu mais, porque cada atestado que a gente recebia era de 1 mês. E aí tinha que estar colocando toda vez um novo atestado, né? E aí demora pro INSS responder, atualizar. Agora a gente está há vários meses que a gente colocou lá e ainda está sobre análise. Se tiver alguém assistindo a gente que sabe como a gente pode fazer com esse processo, quiser dar uma dica pra gente, a gente acolhe de coração. A gente já falou com advogados, mas eles informaram pra gente que a gente precisa esperar o status mudar, né? Sair de análise para alguma outra coisa. Então, a gente tá ainda, gente, precisando honrar alguns compromissos, a gente está precisando pagar o nosso plano de saúde, que é mensal, a gente está precisando continuar pagando água, luz, gás, medicamento, menina adoece, a gente adoece, fora o tratamento da Anne, né? Então é isso, a gente está levando. O barco da questão financeira, a gente continua tentando, tá bom? De janeiro para fevereiro, a gente esteve aqui passando uns dias em Esperantina. Inclusive a gente está aqui agora, não sei se eu já mencionei isso no vídeo, né? E a gente decidiu naquela época que a gente ia deixar as meninas morando aqui por um tempo, porque a gente estava passando por uma situação financeira complicada, né? Lá em Teresina. Tem a questão da escola das meninas, que elas faltaram muito ano passado e prejudicou muito. Devido ao tratamento. Devido à situação, né, do diagnóstico do câncer. E aí desse ano a gente disse que a gente ia fazer diferente. Então a gente decidiu deixar elas aqui na cidade, né, na casa da minha mãe, no caso, né. E a gente se afastou, né, a gente ficou lá em Teresina. A gente continuou fazendo os exames, as medicações, o tratamento dela, e elas ficaram aqui. Agora que as idas ao hospital diminuíram, a gente decidiu passar uma época aqui, né? Passar uma temporada aqui. A gente vai passar uns dias aqui, porque assim, tava complicado também ficar longe das meninas, né? E como agora a Anne tem uma vivência menor no hospital, permanência bem menor, a gente decidiu fazer isso. A Anne continua indo para Teresina fazer os tratamentos dela. E nos dias que ela vai, eu estou aqui com as meninas, ela vai lá, resolve e volta pra cá. Assim, a gente não se mudou pra Esperantina, a gente ainda mora em Teresina, a gente ainda tem nossas coisas em Teresina. Tem serviço, tem as coisas. Né? Exatamente. Só que a gente tá um tempo aqui, a gente vai passar um tempo aqui também, tá bom? Gente, com relação à comunidade católica Ori, o que aconteceu? Como assim, a gente... tem essa questão de que a gente decidiu vir para cá, estava complicado ficar lá, né, se manter lá por um tempo. E também teve algumas outras situações, não envolvendo o pessoal da comunidade em si, né, as pessoas que compõem a comunidade. Não cabe citar nomes, mas assim, a gente decidiu nos afastar da comunidade, tá bom? Isso foi uma decisão em conjunto, tá bom? A gente não tem inimizade com ninguém da comunidade, quer deixar bem claro. Pelo contrário, a gente ama todo mundo, e aqui eu deixo o meu recado especial a todo mundo que vai ver esse vídeo, que é da comunidade católica Ori. Gente, sério, vocês moram no nosso coração. Eu falo por mim. Eu também amo, gente. É claro, né? Eu gosto de todo mundo, mas tem umas pessoas assim que são como família, né? Tem o meu pai, o tio Jorge, por exemplo, a tia Lídia, a madrinha, o padrinho.
Não vou citar, tem as comadres, a Regina, a TT, e tem outras pessoas muito, muito importantes, a Ellen, não vou citar não porque é muita gente. Não é ruim falar nomes, porque a gente deixa de falar um nome e a pessoa se zanga, né? Mas não, é assim, realmente, a gente tem a comunidade católica Ori como uma família, e ela foi muito importante pra gente durante esse tratamento, né? Eles foram lá, eles fizeram questão de estar lá com a gente, de rezar quando a gente não podia sair de casa, eles levavam a comunhão até a gente. Todos os domingos a madrinha levava, mas a tia Lídia... Então, assim, a gente só tem a agradecer mesmo. A gente tem a agradecer por Deus ter colocado a comunidade católica na nossa vida, por a gente ter feito parte da comunidade, tá bom? As situações negativas que a gente viveu lá, elas vão ficar no passado, passou. A gente quer levar para o futuro só as coisas boas, tá bom? Então, eu rogo a Deus realmente de coração que a comunidade possa crescer muito, que a comunidade possa ir além. A gente esteve junto agora no último retiro de carnaval, né, que foi lá em Amarante, foi muito bom, muito bom, tá bom? Muitas ter trabalhado 100% como eu queria ter trabalhado, né, porque o corpo ainda não aguenta. Mas a gente fez a mudança, a gente levou a mudança para a vida de várias pessoas que estavam lá em Amarante acompanhando a gente, e a gente só roga a Deus que a comunidade possa crescer tanto na evangelização, crescer tanto na estrutura, crescer tanto quanto pessoas, tá bom? Esse é o nosso carinho que a gente tem e que a gente vai levar para a vida toda, tá bom? A gente foi comunidade católica Ori e a gente vai levar isso no coração para sempre, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo, de coração mesmo. E a gente vai voltar a frequentar, né? De vez em quando a gente vai lá assistir uma missa, vai participar, e que Deus abençoe a todos, tá bom? O futuro ainda é uma incerteza, né? A Deus pertence, né? Deus tem nos honrado muito, né? A equipe médica que tem acompanhado a Anne, né? A gente sabe que vem de Deus. A gente sabe que Deus, ele faz inúmeros milagres. Para Deus curar um câncer é muito fácil, né? Então, assim, a gente entende que tem milagres que são de uma forma, tem milagres que são de outras. Então, assim, para nós, esse tem sido um milagre também, Anne, pra gente, entendeu? Com certeza. De forma diferente, né? Mas assim, a gente continua vigilante, a gente continua acreditando no que Deus tem feito por nós, o que Deus tem honrado nós até aqui, né? Tu me perguntou naquele dia que eu disse que tinha promessas para me pagar, né? Mas como foi que tu fez a promessa? Tu lembra que tu me perguntou? Eu fiz a promessa que disse se eu ficasse boa nesse momento. E o que foi que Deus me fez? Deus foi lá e eu não tô boa nesse momento. Não quer dizer que eu esteja curada, né? Pelos médicos ainda não estou. Mas eu vou pagar minhas promessas todas que eu fiz. Se vai ter recidiva amanhã ou depois, aí é outros 500, né? Mas agora, nesse momento, eu tô bem. Gente, então assim, daqui pra frente é uma incerteza, mas é uma incerteza que a gente entrega pra Deus. A certeza é que a gente vai passar um tempo aqui em Esperantino, certo? A Anne vai... E eu também vou estar indo para Teresina de vez em quando. E assim, eu tô começando a voltar a integrar uma equipe de trabalho, né, com comunicação, como editor. Mas tá no comecinho ainda, tá engatinhando, ainda não tem muitas coisas certas. A gente espera que dê certo. E vamos ver, né? A Deus o futuro pertence, tá bom? Acho que foi uma homilia que a gente viu do Padre Nilton, que ele falou a respeito disso, né? Que ele falando que o ontem foi ontem, que Deus dependência, entendeu? Que o que aconteceu ontem, né? Então você tem que olhar para agora, pro hoje de hoje, o que vai acontecer hoje. Não pro amanhã. Mas eu vou fazer isso porque amanhã é isso. Não. O que você vai fazer hoje? O que você tem para fazer hoje? Acho que isso é muito importante pra gente nesse momento, né? O que nós temos para fazer hoje? A gente aprendeu muito isso, né? Eu acho que sim, né? Tipo, porque assim, e aí eu quero levar isso pra vocês. É porque assim, a gente até começou a gravar esse mesmo vídeo, teve umas falas legais lá no outro vídeo que a gente talvez não tenha falado aqui agora. Mas isso foi uma coisa que a gente falou ainda agora. Que assim, a doença, ela trouxe muita coisa ruim, mas ela também trouxe uma outra forma de olhar pra vida, né? Porque, olha só, antes da doença a gente estava vivendo uma situação totalmente assim, rotina, dia a dia, trabalho, casa, faculdade, criança, colégio, trabalho de novo, né? Aquela coisa. Não que isso seja errado, não que isso esteja errado, pelo contrário, está correto sim. Mas eu acho que às vezes, como a gente viveu o São João do ano passado, né? É verdade.
a gente tem que dar, a vida ela tem que dar uns estalos assim na gente pra gente poder enxergar ela né? de uma forma diferente, que não é só trabalho, que não é só estudo, por mais que seja importante, sim, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar também, mas a gente também tem que se dar um tempo de viver de forma diferente, de aproveitar mais a família, de curtir mais, de ter mais momentos de lazer, de ter mais momentos para agradecer a Deus, né? Ter o seu momento de espiritualidade é muito importante, ter o seu momento de oração é muito importante, e que a gente possa contemplar mais as coisas de Deus, porque no final das contas a gente não vai levar nada daqui, né? Quando a gente for. Pensa comigo, o que você faria hoje se você soubesse que hoje é o seu último dia, ou que amanhã é o seu último dia aqui? Será que você iria acordar, escovar os dentes, tomar café e trabalhar? Ou você iria procurar fazer uma coisa diferente? Uma coisa diferente, né? A gente viajou muitos lugares, né? Com a história do bingo que a gente fez, eu acho que foi uma coisa legal, porque assim, o bingo ele ajudou a gente a viver mais também, coisa que a gente nem tinha planejado de ir, né? A ganhadora do segundo prêmio saiu lá para o Ceará, a gente foi batendo no Ceará. Foi uma coisa assim muito boa, graças a Deus, assim. Mas mas com a doença. Gente, a doença, todo diagnóstico tem os prós e os contras. Eu não julgo que a doença trouxe coisas só ruins. Não, trouxe sim. Desestabilizou a minha família todinha, a nossa vida financeira, nossas filhas ficaram longe. Destabilizou a minha saúde. Mas assim, trouxe coisas boas? Trouxe. Claro que trouxe. Tem um lado positivo e um lado negativo. Agora, como é que você vai olhar para isso é que é a diferença. Então, eu olhei da melhor maneira. Olhei pro lado bom. Qual o lado bom? Reaproximou a minha família, que estava um pouco distante. Vivi mais tempo com ele, né? Então a gente passou a estar mais tempo junto ali, a parar e pensar o que é que a gente quer para agora. A dar novas prioridades, justamente, né? A enxergar novas prioridades, o que é que a gente quer para agora? O que é que a gente quer para agora? Vamos viver agora. E assim, essa decisão de passar um tempo aqui em Esperantina é mais para isso também, para que a gente possa relaxar mais um pouco, talvez recarregar um pouco mais as baterias, muitas né? Pessoas dizem porque assim, é uma questão psicológica também, tá? Afeta muito, desgasta muito a gente, entendeu? Gente, só quem sabe é quem passa. Não tem essa de dizer assim, eu tô imaginando o tamanho da dor que você tá sentindo. Não. É igual quando a pessoa perde um ente querido. Gente, não tem como. Mesmo que você tente se colocar no lugar, mas você não vai saber dimensionar o tamanho da dor daquela pessoa. Então, assim, a gente ainda tá vivendo problemas financeiros, a questão da saúde diminuiu o tratamento, mas ainda é uma continuação, né, que a gente tem que seguir. Tem a questão das meninas que vira e mexe, elas adoecem aqui, elas estão sozinhas, e aí a gente tava com dificuldade de ter que levar elas para o hospital de noite, teve que pedir ajuda para as pessoas. E aqui eu queria abrir um parêntese primeiro para agradecer, gente. Primeiro para agradecer a todo mundo que ajudou a gente, tá? E aí eu vou deixar bem claro para vocês, a gente tem família aqui sim, tá? Mas às vezes a família não pode ajudar, ou às vezes os amigos ajudam mais do que a família. Não tô sendo ingrato não, tá bom? É uma questão de realidade. Durante todo esse processo, e aí eu acho que eu vou deixar isso nesse vídeo para que você entenda, assim, para as pessoas entenderem. Preserve suas amizades, conserve suas amizades, as amizades verdadeiras, tá bom? Porque os amigos... amizades de festa não, é aquelas amizades que você leva pra vida. Nós temos alguns, né, Bê? Alguns mesmo, a gente conta no dedo, de verdade. Quem são os amigos leais que estão contigo mesmo. E eles foram peças fundamentais pra gente em todo esse processo. Ainda hoje são, tá bom? Eu queria agradecer em especial a todo mundo que tá ajudando. Gente, a gente tá recebendo ajuda com alimentação, tá? A gente tá recebendo ajuda com familiares que nem contato mais a gente quase não tinha, né? E com amigos que de vira e mexe a gente pede, como no caso as meninas adoeceram aqui outro dia, precisou de alguém para levar para o hospital, é com eles que a gente pôde contar. Então eu rogo a Deus, agradeço a Deus pelos amigos que eu tenho, pelos amigos que Deus me deu, assim como eu rogo a Deus pela minha esposa que Ele me deu, e só tenho a agradecer, tá bom? Não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas
Mas eles sabem de quem que a gente tá falando. Mas só tenho a agradecer mesmo, de coração, tá bom, meu povo? Por todo mundo que tem ajudado. Eu peço para que Deus possa dar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo para cada um que ajudou a gente até agora, tá bom? E, meu povo, por favor, se você que tá aí do outro lado e tá acompanhando a gente até aqui, vou explicar uma coisa para vocês. Como eu disse, como vocês estão ouvindo a gente falar aqui, né? A gente ainda tá vivendo muitos desafios. A gente já tá com alguns meses que a gente criou uma rifa. É a nossa rifa solidária, né? Essa rifa, volto a dizer, o objetivo dela não é construir patrimônio, não é fazer riqueza, não. É nos ajudar a enfrentar esses momentos que a gente está passando agora, né? Que ainda tem custos com medicamentos, ainda tem custos com manutenção da casa, tem custos com passagem, com viagem, com tudo mais, né? Então, se você puder participar, eu sei que 72 centavos, que é o valor do ponto da rifa, né? Se você tiver condição, a gente sabe que todo mundo tem seus aperreios, né? Mas se você tiver condição... Sabemos que não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. Mas se você tiver condição de nos ajudar, tá bom? Vou deixar o link aqui tá na nossa bio do Instagram, mas vou deixar aqui também embaixo nos comentários, tá bom? Fixado. Pra quem quiser, dá um clique lá, ajuda a gente agradece de coração, tá bom? A gente só roga a Deus que Ele retribua pra você em dobro, em triplo, na forma que Ele achar melhor, tá bom? Eu ouvi uma frase que dizia assim, né? Você quer fazer o bem a uma pessoa? Às vezes não é bem... Tipo assim, como nós temos amigos fiéis, né? Não é retribuindo o que ele faz pra gente, não, mas a gente retribui de uma maneira que eu acho que é muito mais gratificante que é em oração, né? Assim, porque se a gente for fazer, a gente for retribuir em dinheiro, a gente não paga eles nunca. É uma conta que não baixa essa. Então, tem coisas que o dinheiro não paga, gente. Tem coisas que o dinheiro nunca vai pagar. Então, rogo a Deus, rezo por eles e que Deus abençoe cada um deles, tá bom? Gente, com relação ao bingo do carro, o que eu quero explicar para vocês? A gente fez o bingo do carro, como a gente já mencionou, foi para atingir um objetivo. O objetivo ele foi atingido, tá? Ele deu para sustentar a gente, suprir a gente por 3 meses e tudo mais. Foi tudo muito transparente, o bingo, tá tudo registrado no YouTube, tá bom? Para quem acompanhou, para quem não acompanhou, pode assistir lá, tá bom? O ganhador foi aqui de Esperantina, foi o nosso amigo Márcio Carvalho, o qual nós só temos a agradecer. O gesto do Márcio quando a gente veio fazer a entrega do carro, também está registrado lá nas nossas redes sociais. Ele anunciou pra gente que ele não iria ficar com o carro e ele terminou devolvendo o carro pra gente, que foi de grande importância, que foi de muita serventia, ajudou muito no tratamento ainda nas viagens que a gente precisou fazer, tanto para cá, para Esperantina com as meninas, quanto para as clínicas com a Anne, para todo mundo, tá bom? Então, assim, mais uma vez, Márcio, se você estiver assistindo esse vídeo, nosso muito obrigado, de coração mesmo. Explicando para vocês, meu povo, a gente não está mais com o carro, tá bom? A gente teve que se desfazer por conta de que, assim, como eu disse, o objetivo do bingo era suprir a gente os 3 últimos meses do ano, né? Que foi quando terminou, lá em dezembro. O objetivo foi alcançado, supriu, a gente conseguiu ainda se manter um pouco em janeiro, mas em fevereiro as coisas começaram a apertar, a gente levou dívidas para março, então as coisas estavam muito complicadas. Foi uma coisa que eu até questionei com ele inúmeras vezes. Realmente é necessário? Você acha que não tem como a gente fazer de outra maneira? E realmente não tem, gente. A gente não tem casa própria. O único bem material que a gente tinha era o carro. Temos equipamentos, mas os equipamentos da gente é a trabalho. Não tem como a gente se desfazer. A gente vai trabalhar como, né? E outra, gente, assim, é aquela questão. Nós temos compromissos a honrar, né? Tem plano de saúde, tem alimentação. O plano de saúde, como a gente já falou. Água, luz. Antes da doença, a gente já tinha uma situação financeira ruim, apertada. E ela só foi se agravando ao longo do tempo. Porque ainda hoje a gente tem que manter o plano de saúde. Justamente. O INSS a gente não está recebendo. Eu não voltei a trabalhar agora há pouco tempo, ainda não recebi nem o primeiro salário. Então, assim, tudo é
bola de neve que vai só aumentando, entendeu? Com a gente. Ah, mas por que que vocês não têm isso, vocês não têm aquilo? Gente, ele sempre manteve tudo. Ele sempre foi quem manteve a casa, da alimentação à saúde. Aí assim, tem como tu, que tem um salário mínimo ou E mais... o salário que eu ganhava na TV também não era... As pessoas achavam que porque eu trabalhava na TV... porque eu trabalhava na TV Cidade Verde, né? Não, gente, não era salários assim grandiosos não, que desse pra manter não, tá bom? Então assim... sempre morou de aluguel. E tipo assim, sempre teve plano de saúde. Foi uma coisa que a gente sempre priorizou. Foi abrir mão de uma coisa pra ter plano de saúde. E plano de saúde é caro. Muitos criticaram, né, a gente? Julgaram mesmo porque a gente tava fazendo isso. É porque realmente foi necessário. Está sendo necessário, a situação financeira não está favorável, né? Não tem aquela coisa de assim, mas não economiza. Vamos economizar em quê mesmo? A gente tá economizando já, mas é porque eu tava lá em Teresina com ele. As meninas estavam doentes aqui. Se não fosse um amigo da gente, qual a gente não vai citar, mas ele sabe quem é ajudar a gente. A questão pra gente não... Mas não tinha dinheiro pra pagar na hora, mas ele disse, não, eu vou lá, deixa a medicação. E, gente, foi muita medicação para as meninas. Então, não tem como você... É complicado. Você que tem família, você que tem filho, você vai entender. Muitos vão entender, tá outros bom? Não. Pra finalizar, a gente só tem a agradecer a todo mundo, tá bom? E se cuidem, gente. Se cuidem de verdade. Evitem alimentos enlatados, alimentos embutidos. Por favor, é gostoso uma calabresa? É gostoso um salame, um presunto? Mas evitem. A última consulta que eu tive com a nutricionista agora, recentemente, eu perguntei, doutora, então posso voltar a comer o que eu gosto? Ela, não. Ela disse desse jeito. Quem quer viver, não come comidas enlatadas e nem comidas embutidas. Aí eu, realmente, né? Processadas. Comidas processadas, melhor dizendo. Tudo mais fresco possível. Pão, evite pão doce. Coisas doces, presunto, salame, salsicha, calabresa. Essas coisas que você compra que passam muito tempo. Cuidar mesmo da alimentação. É ruim, eu não gosto, não vou mentir. Mas se cuidem, gente, o conselho que eu dou. Principalmente as mulheres. Não vou dizer pros homens não, porque homem entra pela... Não, mas homem tem que se cuidar também, tá bom? Homem entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? Mas as mulheres se cuidem. Se você vê que tá uma coisa anormalzinha no seu corpo, não meça esforço não, vá no médico. Pode ser uma besteira que o médico olha pra sua cara e diga, minha filha, não é nada, mas vá. É tão bom quando você vai que não dá nada, é tão assim, é gratificante. Então vá, se cuide, tome suas injeções se for preciso tomar, faça uma boa atividade física, academia não é luxo. Não é luxo, a academia é saúde. Nem que você vá ali, se alguém sorrir de você porque você corre 5 quilômetros, corra 5 quilômetros um ano todinho se for preciso, mas faça alguma coisa. O médico disse, Anne, agora é academia e alimentação para tu ir aos poucos voltando ao teu corpo ao normal. Hoje eu lavei uma roupa na mão, gente. Eu terminei, eu tava morrendo. É sério, porque realmente meu corpo ainda não tá normal, mas é aos poucos, gente. Então busque mesmo se cuidar. E, gente, o que eu deixo assim pra vocês é assim, se cuidem, mas tenham fé também, tá bom? Muita fé. A nossa vida, ela tem um pilar muito forte também nas orações, tá bom? Então não deixem de acreditar em Deus, não deixem em rezar, em agradecer por tudo. A gente não reza só para pedir, a gente reza também para agradecer. Tenham a certeza que Deus, ele quer sempre o bem de todos, tá bom? A gente aqui às vezes não faz por onde, né? Mas a gente roga para que Deus tenha misericórdia da gente e que a gente possa enxergar sempre o caminho da luz, né? Sempre o melhor caminho. Eu lembrei do que um amigo meu disse assim, que ele disse assim, Anne, eu acho que eu não tenho 1% de força que tu tem. Não, mas eu não tenho força. Aí ele não tem. Porque passar por um diagnóstico, seja ele qual for, gente, não é fácil. Quando você não tem... Quando a sua fé, a fé da gente, ela é como se fosse um alimento. Você todo dia tem que alimentar um pouquinho. Senão enfraquece e você fica sem forças. Mas sempre eu tive assim, pai, se tu permite, por que eu não posso suportar? Vai ser dolorido 2 vezes mais? Vai. Eu digo muito isso. A minha, eu digo não a dos outros, mas eu digo a minha fé é como se eu estivesse alimentando todo dia uma galinha. É de grão em grão. E eu só rogo a Deus para que a gente possa um dia retribuir, né? Tudo que as pessoas fizeram por a gente. Pelo menos na oração a gente já tenta, né? Eu pelo menos já tento, coloco todo mundo
que tem rezado pela gente, coloco todo mundo nas minhas orações, tá? E rogo a Deus por cada um de vocês, tá bom? Gente, então é isso. Eu acho que aqui a gente encerra. Não sei se a gente respondeu tudo, mas a gente vai seguindo, tá bom? Eu acho que a partir de agora a gente vai adotar um novo perfil de vídeos, talvez. A ideia é que a gente possa... Perfis mais soltos, descolados. A gente vai falar menos em doença e mais em qualquer outra coisa, tá bom? Então, assim, esse vídeo seria para mais fechar esse assunto e a gente poder... viver novos ares, né? Tentar viver uma coisa diferente. Vamos postar agora cachoeira, banho. Vamos tentar fazer coisas diferentes. Vocês vão ver, aguardem aí, fiquem por aí, tá bom? E vai vir novidades, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Que se cuidem mesmo. E vocês moram aonde? Coração. No nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe, meu povo. Fiquem com Deus. Goodbye. Tchau, tchau.